Olá, meu nome é Marla. Bem-vindos à primeira aula da disciplina Histologia Especial Comparada. E nessa disciplina, nada melhor do que começar com uma frase muito importante para nós biólogos. Nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, nessa disciplina, a gente sempre vai buscar relacionar a morfologia, a parte da histologia, com a parte da fisiologia, para a gente não ter que decorar, e sim entender. E além disso, sempre que a gente estiver estudando a histologia de um sistema, de um grupo, a gente vai tentar fazer as comparações com as outras classes. Na disciplina, a ênfase maior vai ser em mamíferos, especialmente no Homo sapiens, mas a gente sempre vai buscar fazer a relação e entender como que os sistemas funcionam nas diferentes classes de animais. Vamos lá? O primeiro sistema, então, que vamos estudar é o tegumentar. E nesta aula vamos dar ênfase à epiderme. Mas o que é o sistema tegumentar? Então, gente, o tegumento é a pele e os seus anexos. Vai variar muito esses anexos, conforme o animal vai ter pelo ou unha, casco, corno, isso tudo a gente vai ver nas diferentes classes. O sistema tegumentar, ele compõe mais ou menos 16% do peso corporal. Isso é muita coisa. E ele então vai revestir o nosso corpo e ele vai ser contínuo com as mucosas. O que é a mucosa? A mucosa seria a parte interna do nosso corpo, como por exemplo a mucosa do sistema digestório, do sistema respiratório, do sistema urogenital, dos órgãos de sentido. Então, existe uma continuidade, ora se chama pele, tegumento, e ora se chama mucosa. Existe uma transição e nós vamos ver isso. E o tegumento, então, ele é formado pela epiderme e a derme. Então, olhando esse esquema aqui, ó, a gente tem a epiderme e temos a derme, mas ele também traz a hipoderme. Nos livros agora, a hipoderme não faz mais parte do sistema tegumentar. E a epiderme e a derme, que formam o sistema tegumentar, e na derme a gente vai ter os anexos, na epiderme também, eles têm duas origens embriológicas que vocês vão ver mais adiante no curso. Então, ele tem a origem do ectoderma e a origem do mesoderma. Bom, qual a importância desse sistema? Então, só em a gente pensar da localização do sistema, a gente de partida já sabe uma função muito importante, que é a função de proteção. Se é aquilo que a gente tem mais externo no nosso corpo, obviamente é a nossa barreira de proteção. Quando a gente pensa no inseto, um coleóptero, a casca mais dura, proteção. Uma tartaruga faz a proteção. O próprio tegumento é a proteção, dificulta aquele organismo ser apanhado por um outro animal. Mas além dessa função de proteção conferida pelo tegumento, nós temos outras funções. Imagine no mar ou no rio, onde tem uma variedade muito grande de peixes. Como um peixe vai identificar quem é da sua espécie? Fica fácil, porque eles apresentam diferenças morfológicas. A gente fala, o fenótipo. Quando a gente pensa em fenótipo, a gente já pensa o quê? Nas características externas, né? Lógico, tem altura, tem peso, mas o que a gente está vendo por fora vai ser o quê? O tegumento. E sabe que o reconhecimento, a identificação social, ela é muito importante para que as espécies tenham sucesso reprodutivo. Seja para encontrar e identificar quem é da mesma espécie, ou neste outro caso que vocês estão vendo aqui,
tem um atrativo sexual. Neste caso, o pavão, ele aumenta a tua cauda para atrair a fêmea e assim conseguir copular, deixar descendentes. Então, isso é um sucesso reprodutivo e é dado, no caso, pelos anexos, que faz parte do sistema tegumentar. E quando a gente fala de proteção, pode ser uma proteção em nível de batalha, como a gente está vendo aqui, e aí o anexo está servindo para essa função, seja uma proteção para camuflagem, que é o que a gente está vendo aqui, uma proteção e também vai colaborar na busca pelo alimento, quando a gente pensa numa águia e toda a sua capacidade de pegar sua presa ou até de afastar inimigos. Então, o tegumento é o contato que nós indivíduos temos com o ambiente externo. Então, vai desenvolver todas essas funções e também nos conectar o ambiente interno com o externo. É assim que o nosso corpo conversa com o ambiente externo. Além disso, como está externamente, recebe a luz solar e, através dessa absorção da radiação, ele vai formar a vitamina D. Outra função muito importante é a termorregulação. Nós precisamos manter a temperatura interna equilibrada. Então, quando faz muito calor, a gente tem que liberar o excesso de calor. Quem vai estar atuando nisso? Sistema tegumentar. Esse sistema também é muito importante numa função que geralmente a gente associa ao sistema urinário, que de fato é o principal. Mas a pele, ela também tem uma função de excreção. Vocês já perceberam que conforme o que a pessoa come, ela libera um cheiro? Por exemplo, as pessoas quando vão para o mato, para passar um tempo no mato, geralmente eles comem bastante alho para exalar um cheiro e não ter a picada dos mosquitos. Então, de fato, a nossa pele também serve como uma forma de excreção. Agora, então, nós vamos falar da primeira camada da pele, que é a epiderme. E eu trago para vocês aqui uma imagem microscópica e trago também uma analogia para a gente entender melhor. Primeira coisa, gente, vamos identificar quem que é essa imagem. A maior parte dela corresponde de fato à epiderme. E aqui embaixo está a derme. O que a gente já observa aqui? A epiderme está mais corada do que a derme. Tá vendo que a derme é mais clara? Ó, a derme tá mais clara. Por quê, gente? Porque as células que formam a epiderme são células epiteliais. E epitélio são formados por células muito próximas. Olha a analogia que eu trouxe para vocês aqui, ó. Cookies que foram assados e como ficou pouco espaço entre eles ficaram muito próximos entre si. E assim acontece com as células epiteliais. Elas ficam muito próximas, o que favorece até o quê? A adesão entre as células, que é muito importante para o sistema tegumentar. Então, é formado por células epiteliais que são justapostas com pouquíssima matriz extracelular. E no caso da epiderme, este epitélio a gente chama de estratificado. Lembram desse conceito? O que é um epitélio estratificado? É quando uma célula fica sobre a outra, formam-se várias camadas de células. Então, são os estratos, epitélio estratificado. E num epitélio estratificado, a gente tem uma outra classificação que é quanto ao formato da célula. E a gente sempre vai buscar o formato das células mais externas. E essas células mais externas, no caso da epitélio, são células achatadas, novamente semelhante aqui ao nosso modelo de analogia que eu usei, o Cooks. Então, é um epitélio estratificado, pavimentoso. E olha só, gente, vocês observaram que aqui em cima, ó, tem uma camada que eu não consigo nem identificar as células aí. Isso aí é a queratina. Então, é epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado.
Mas o que nós podemos falar deste epitélio? Esse epitélio, ele é formado por diferentes células. Não é uma única célula, não, são células diferentes. Mas observe agora esse desenho. Não tem uma célula que acontece maior número? Já identificou quem é? Vamos falar então dessas células. Essa aqui está em coloração verde, que ela está espalhada, são as células de Langerhans. Uma célula que está aqui na base, ó, mas que tem prolongamentos por toda a epiderme, melanócito. Outra célula de base, que é a célula de Merkel. E já perceberam qual a célula que acontece em maior número? São eles, os queratinócitos. E agora, por esse desenho, você já consegue ver que o queratinócito, ele tem várias setas aí, não tem? Está mostrando que conforme a camada que ele tem um formato. E agora nós vamos ver que além do formato do queratinócito ser diferente, também tem função diferente. Conforme a camada que esse queratinócito está, ele exerce uma função diferente. Então, isso a gente chama de citomorfose. Vou sublinhar aqui para vocês, ó. Citomorfose. O que é isso? Os queratinócitos, eles sofrem alterações morfológicas conforme o seu amadurecimento. E essas alterações são importantes para que nessas diferentes camadas são exercidas diferentes funções e todas as funções super importantes para o tegumento, sistema tegumentar. Então vamos lá. Essas células, como vocês estão observando aí, na base elas têm um formato mais alto. Depois elas vão passando por transformações. Uma dessas transformações é o aparecimento de prolongamentos nessa célula. A outra transformação, o aparecimento de grânulos. Por fim, essas células ficam bem achatadas e, se vocês estão percebendo bem em cima, elas estão descamando. A gente perde essas células mais superficiais e a gente vai perdendo. Todo esse processo de mudança da forma da célula a gente chama de citomorfose. E nós vamos estudar todas essas etapas. Então vamos lá. As camadas da epiderme estão aí presentes numa imagem que eu trago aqui da microscopia óptica, coloração com HE, e um modelo que eu fiz para vocês, um modelo didático para entender essas mudanças. Então, aqui a primeira camada, que é a camada basal, está na base. Tentem buscar aqui na imagem microscópio e tentem identificar esse mesmo formato aqui. Lógico, no meu modelo didático, eu já estou trazendo as células como se a gente fosse ver em microscopia eletrônica. E aqui a gente tem uma imagem de microscopia óptica, mas pelo menos tentem se localizar nessas camadas. A segunda camada, então, a camada espinhosa, como eu falei para vocês, os espinhos. Isso aqui na microscopia óptica, conforme a lâmina, a gente até consegue observar esses espinhos. Uma próxima camada, que é a célula está cheia de pontinhos, é a camada, então, granulosa. Como vocês estão vendo aqui na microscopia óptica, de fato, dá para ver esses pontinhos mais escuros. E aí, na próxima camada, que é a camada lúcida, tá vendo que eu já não estou representando mais organelas aqui, né? Tem um acúmulo de substância aí, mas eu quase não estou vendo núcleo, estou vendo resquícios. E a última camada, que é a camada córnea, que é essa mais externa. É essa que a gente perde a todo momento. Então, vamos ver o que acontece em cada uma dessas camadas. Camada basal. Basal porque está na base, né? A primeira camada de todos aqui. São células altas. Primeiro, é apenas uma camada. Vocês vão ver que as outras camadas dentro tem mais camadas. Essa aqui só tem uma camada de células. As células são altas, tá vendo? Por isso coloca aqui prismática ou cuboides. Muda um pouco o formato, dependendo até de onde a gente está vendo.
E nesta camada, na camada basal, além dos queratinócitos, existem outras células, os melanócitos de Merkel, que a gente vai ver futuramente. Mas agora vamos depositar nossa atenção no queratinócito. Então, ali estão os queratinócitos nessa camada mais baixa, na camada basal, e estas células aqui, elas fazem algo muito importante para o tegumento, que é o quê? O processo de mitose. Eu já disse para vocês que a gente a todo momento está perdendo pele. Todo momento que a gente encosta, coloca uma roupa, a gente perde pele. Então, para a gente não ficar sem tegumento, essas peles têm que ser repostas. E para ser reposta, precisa do evento mitose. Quem faz isso? Essas células da base. Seriam células tronco, tá? A capacidade de estar sempre sofrendo mitose. Na camada basal, os queratinócitos, eles ficam em contato com o próximo tecido, que é a derme, tá? Mas entre a derme e a epiderme tem essa estrutura aqui, que é a membrana basal. E qual a importância da membrana basal? Tanto a epiderme quanto a derme se grudam, se fortalecem nessa estrutura, evitando que, conforme o atrito que a gente sofresse, a epiderme e a derme se separem. Olha que interessante. E para isso tem uma estrutura que é super importante, que a gente já viu na biologia celular, que são os hemidesmossomos. Então aqui a gente tem o queratinócito e aqui a gente vai ter a derme. Entre as duas tem a membrana basal e ali é formado por várias fibras, tá, gente? Várias fibras que unem a epiderme e a derme. Só lembrando, gente, que o hemidesmossomo ele é formado internamente, ele é ligado internamente pela queratina. E a queratina, se vocês lembram, faz parte do citoesqueleto do tipo filamentos intermediários, tá? Então aqui nós temos um esquema e aqui é como a gente consegue observar em microscopia eletrônica de transmissão. A próxima camada é a camada espinhosa. Por que recebeu este nome, né? Então vamos ver, a gente já desconfia, né? O nome já dá um indicativo por quê. Primeiro, gente, vamos observar uma coisa que está bem óbvia aqui na fotomicroscopia. Tá vendo que ele ocupa várias camadas? É a maior camada de todas, a camada espinhosa. Então, ó, já tenho duas informações: espinho e maior camada da epiderme. E isso já me dá um indicativo para eu entender a sua função, tá? O formato vai variar, tá, gente? Ele pode ir de células mais altas até ficar bem achatadinha, tá? Isso aí vai mudando. E as células que estão mais próximas que a base, elas também conseguem fazer a divisão celular, tá ok? Bom, gente, agora eu trago uma imagem da célula e uma analogia muito importante, chamada camada espinhosa, porque as primeiras pesquisadores que descreveram acharam semelhante a espinhos. Será que são mesmo? Vamos ver aqui primeiro em microscopia óptica, ó, gente. Tá vendo aqui na volta que tem como uma célula e aqui parece que tem vários pontinhos? Estes seriam os espinhos. Quem olha pela primeira vez achou semelhante a espinho. Aqui, então, nós temos um desenho, um modelo didático que ajuda a gente a compreender. Então, aqui seriam estes espinhos. E aqui, então, na microscopia eletrônica de transmissão. Agora, então, a pergunta: quem são esses espinhos? Esses espinhos, gente, eles são expansões da membrana plasmática. E nessas expansões, o que tem ali, gente? O que tem ali que é fundamental para a nossa pele? Desmossomos. Os desmossomos são junções que fortalecem a ligação entre células da própria epiderme. Então imagine, a todo momento a gente está sofrendo atrito, não é? Por que a gente não perde o pedaço da pele? Quando puxa, por que a gente não sai o pedaço da pele? Porque as células estão fortemente ligadas através da estrutura desmossomo. Na camada basal,
com M-desmossome. E nessa camada espinhosa, muitos desmossomos, por isso o nome. E o desmossomo, então, como nós já falamos, é a adesão entre as células que fica aqui e aqui M-desmossomo. E une fortemente uma célula a outra, como nós estamos vendo aqui. Porque internamente a gente tem essa rede aqui, ó, que é a queratina. Então, uma célula está ligada à outra através dessas estruturas e do citoesqueleto. Com isso, se for puxar uma célula, não vai ser fácil, porque tem que puxar toda essa rede que está internamente à célula. Então, dificilmente a gente consegue tirar um pedaço da nossa pele, a não ser em algumas doenças, onde algumas das proteínas que são responsáveis pela formação do desmossomo, elas não são formadas ou são formadas com defeito, porque teve mutação no gene dessas proteínas. Então, qualquer toque que se dá, sai um pedaço daquela pele e expõe a derme que está embaixo. Então, fica essa aparência, né, de ferida, porque a derme é altamente vascularizada e abre-se uma porta, então, para a entrada de patógeno no corpo. Por quê, gente? Porque o tegumento, ele nos protege. Em todo o ambiente tem patógeno, isso é normal, né? Não é uma situação especial, não. Sempre tem patógenos na volta, mas nós estamos protegidos contra ele. E a nossa proteção externa é a pele. Quando não tem essa proteção externa, a gente fica mais susceptível. A próxima camada, então, é granulosa. Esse termo granulosa nos faz lembrar grânulos e, de fato, existem muitos grânulos nessas células. Vamos ver? Então, a camada granulosa, a gente está observando aqui no desenho, também tem bastante células, 3 a 5 camadas. As células agora já são pavimentosas, já são achatadas. Vocês viram que passou de uma célula mais alta até uma célula mais achatada. E aí, o que tem nessas células? São grânulos. Que grânulos? Grânulos de querato-hialina e grânulos lamelares. Bom, querato e hialina, eles vão ser precursores da queratina, que é muito importante para a proteção contra a radiação solar, e os grânulos lamelares, talvez seja a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre esses grânulos, mas eles são muito importantes. E aí eu te faço uma pergunta: por que eles são muito importantes? Aí eu te dou uma dica, ó. Olha de que eles são feitos. Conteúdo lipídico. Conteúdo lipídico para a pele. Qual seria a importância disso? Tentem fazer essa relação. Mas agora, antes de eu falar da importância desses grânulos, eu vou dizer o seguinte: quando chegamos nessa camada granulosa e esses grânulos, os lamelares, eles começam a fazer exocitose e aí eles vão rodear as células. No que eles estão rodeando as células, pensa, gente, ó, estão rodeando, eles sofrem exocitose, vão ficando na volta da célula. Agora eu preciso que você faça um raciocínio comigo. Vamos olhar aqui a epiderme. Vocês estão olhando toda a epiderme aqui, ó. Observem toda ela. Vocês viram vaso sanguíneo aí? Não, porque epitélio é um tecido que não é vascularizado. Nós já vimos isso. Não é vascularizado. Então, todos os nutrientes e oxigênios que chegam para as células do epitélio, da epiderme, eles estão vindo de onde? Estão vindo daqui, ó, da epiderme. Olhem os vasos aqui. Então, daqui passa, da derme passa para a epiderme. E como que essas células que estão mais altas aqui, como que elas vão receber nutriente? Essa recebeu diretamente do capilar que estava aqui embaixo. Mas e as que estão longe? Passa através do quê? De difusão. Uma célula vai passando para outra, vai passando para outra. Agora vamos ligar esse conhecimento? Quando você tem uma célula que está envolvida por um conteúdo lipídico,
essa célula passa a não conseguir mais transportar esses nutrientes e oxigênio para dentro dela. Se a célula não está recebendo mais nutriente e oxigênio, o que vai acontecer com essa célula? Voltando a falar da importância desses grânulos lamelares. Nós falamos que ele sofre exocitose e envolve a célula. E com isso, o que vai acontecer? Vai formar uma barreira. Barreira é bom? Barreira é bom, por quê? A barreira vai evitar a penetração de substâncias e também a desidratação, tornando a pele impermeável. Pensa bem, gente, quando vocês entram no rio, numa piscina, a água do rio, ela é hipotônica em relação ao nosso corpo. A tendência seria a gente perder a água do nosso corpo para o rio. Isso não acontece. A tendência seria a gente seria a gente fazer osmose, a água entrar no nosso corpo. É no mar que a gente perderia a água do nosso corpo para a água do mar. No rio a gente ganharia água. E não acontece nem num caso nem no outro. A gente entra no rio ou entra no mar, a gente não faz troca de água com a água desses ambientes. Por quê? Porque a nossa pele, ela tem uma barreira que vai tornar ela impermeável, nem para ganhar, nem para perder. Daqui não passa. E isso também evita o quê? A penetração não só de água, mas também de outras substâncias, né? Bom, isso é bom, é muito bom, é muito bom. Tanto que o aparecimento desses grânulos foi fundamental para os animais saírem da água e alcançar o ambiente terrestre, sem se desidratar no ambiente terrestre, porque aí você poderia perder muita água na terra, né? Enquanto está na água, não perde, mas vai para um ambiente sem água, poderia ter muita evaporação e perder água. Então, gente, esses grânulos foram fundamentais para a nossa evolução, para nós animais de ambiente terrestre. Mas acontece o quê? Voltando a esse slide aqui, ó. Lembra que eu falei que forma uma barreira e essa barreira é importante para não deixar nem entrar nem sair nada? Mas essa célula não é nutrida. Então, o que vai acontecer? As células que estão acima dela já não vão receber mais o alimento que estava vindo de baixo. Célula que não recebe alimento, não recebe oxigênio, vai morrer. Então, estas células que estão acima dela vão sofrer uma morte, mas é uma morte gradual, né? Não é num instante. Isso vai acontecendo conforme vai se fazendo essa proteção ao lado e ela não recebendo mais os nutrientes. E lembra, gente, isso é devido aos grânulos lamelares. Mas também tem a queratina. Lembra que lá também tem os grãos de queratialina? E essa queratina ela é muito importante contra a radiação. Sim, ela tem propriedades birrefringentes que vai ser importante para refletir a luz solar e não deixar os raios chegarem nas nossas células. Porque sempre que a gente fala de proteção contra a radiação, a gente lembra da melanina, né? Mas a queratina também tem essa importância. Bom, gente, então voltando a falar das camadas, estávamos nesta camada que é cheia dos grânulos, e impede que as próximas recebem nutrientes. O que vai acontecer? Elas vão morrer. Então, ela vai perdendo as suas organelas, não tem como manter isso viável. Tem muito queratialina ali, por não receberem nutrientes, vão morrer. Ela é chamada de camada lúcida, porque quando se olha na microscopia óptica, observe isso aqui, ó. Observe isso aqui, ó. Que se a gente mexer ali no micrométrico, vai ter essa aparência assim que parece que está irradiando uma luz.
Na verdade, fica uma cor meio alaranjada na microscopia óptica. E a última camada, então, é aquela camada que de fato escama, né? Quando a gente vai limpar a casa, olha, a casa estava limpinha, nem abri janela e de repente tem uma sujeira. É a sujeira da nossa pele mesmo, né? Essa então é a última camada, essa que vocês estão vendo aqui, ó, se descamando, tá vendo? Todo esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Essa mais alaranjada é a lúcida. Daqui vão ser as outras camadas. Aqui é a lúcida e aqui ela é a córnea. Então, formado por células mortas que se descamam continuamente. Alguns animais se alimentam dessa nossa pele que se descama, que nós temos 2 exemplos de animais que usam, porque ali tem moléculas importantes, né, que vão ser quebradas e podem ser utilizadas pelo sistema desses animais. Falando de queratinócito, existe uma doença relacionada a essa célula que é a psoríase. Já ouviram falar? Quem tem psoríase fica com essas características que vocês estão vendo na imagem. Fica esbranquiçado e embaixo avermelhado. Por quê? Primeiro, por que esbranquiçado? Na psoríase acontece que aquelas células que sofrem mitose, que são essas células da base, elas sofrem uma mitose descontrolada, muita mitose, muito mais do que seria o normal. Porque como a gente está descamando, normalmente a gente está sofrendo mitose para repor. Mas no caso das pessoas que têm psoríase, essa mitose é muito elevada. Então forma-se muitas células. E esse excesso de célula acaba acumulando. E vai acumular onde? Aqui, ó, nessa última camada, na camada córnea. E estas células, elas estão cheias de queratina, aí fica esbranquiçado. Vou fazer uma outra analogia para vocês relacionarem com a questão da cor. Sabe quando o pé da gente está grosso e a gente vai lixar? Quando a gente lixa, não sai um pó branco? Aquilo dali são células mortas cheias de queratina. Então, na psoríase, mesma coisa, muita célula morta com muita queratina. E como não é um processo da fisiologia normal do corpo, embaixo dessa epiderme, na derme, inicia-se um processo inflamatório. E todo processo inflamatório, ele aumenta a vascularização para trazer mais células de defesa. Porque o sistema está observando que aquilo ali está anormal. Então, recruta células de defesa. Mas essas células de defesa, elas têm que chegar via vasos sanguíneos. Então, aumenta a vascularização. Por isso fica essa cor rosada embaixo, porque tem aumento da vascularização. Outro problema ligado aos queratinócitos são as verrugas, né? As verrugas é um crescimento da epiderme, só que agora não é causado por uma mitose descontrolada, mas um vírus, o papiloma vírus. Então aqui tem uma verruga no pé, né? Fica essa característica mais esbranquiçada, da mesma forma que a gente viu ali anteriormente, e aqui num peixe-boi. E essa verruga, se não for cuidada, ela pode aumentar muito. É o caso do homem-árvore, né? Então ela tem que ser cuidada desde o início. São várias formas de cuidar. Aqui é um dedo com verruga, é o dedo do João, e depois do tratamento essa verruga sumiu. Né? Tem que eliminar, porque é contagioso, então pode pegar em outras partes do corpo e até em outras pessoas. Então tem que fazer o tratamento quanto mais cedo, melhor. E essas células ainda elas podem sofrer um crescimento anormal que é o carcinoma, podendo ou não ser metastásico conforme em qual camada que aconteceu esse crescimento anormal. Agora, então, vamos passar para outro tipo celular. Gente, até agora estávamos falando da epiderme e até agora estávamos falando de um tipo celular. Agora nós vamos falar do segundo tipo celular, que é o melanócito. Esse certamente vocês já ouviram falar. Ele é muito importante porque ele produz a melanina. Vamos ver aonde está esse melanócito? Então,
o corpo do melanócito, porque eu digo corpo, porque como vocês estão observando, é uma célula que tem a região basal, que é onde vai ficar o núcleo, mas é uma célula que tem muitos prolongamentos, estão vendo? E esses prolongamentos têm uma razão de ser, viu? Então, essa região do corpo fica aqui na base da epiderme, juntinho ali na camada basal dos queratinócitos. E esses prolongamentos, eles alcançam camadas superiores. Os melanócitos, eles originaram das cristas neurais. Como é uma célula que está na base, ele também tem M-desmossomo. Esses prolongamentos são muito interessantes, porque a questão é o seguinte, vamos ver a importância dos prolongamentos dos melanócitos. Quem produz melanina é só o melanócito, mas os queratinócitos têm melanina. Todos os queratinócitos têm melanina, ou seja, então a melanina é passada do melanócito para os queratinócitos. Como? E aqui tem essa imagem muito bonita aqui, ó, que vocês estão vendo. Aqui é um melanócito e olha como ele passa a melanina adiante. O prolongamento dele penetra no queratinócito e lá são liberadas as melaninas. Olha que interessante. É uma secreção chamada citócrina. E esses prolongamentos, como vocês estão vendo aqui no outro desenho, eles estão intermeando aí, ó, os queratinócitos. Lógico que não vai até a camada córnea, fica ali na camada espinhosa, mas eles alcançam esses queratinócitos, passando para eles então a melanina. Olha a melanina presente aqui. Bom, gente, qual a importância dessa melanina? Isso aí a gente já aprendeu, né? Proteção contra a radiação solar. De que forma? Tá vendo? Vamos fazer outra analogia? Aqui nós temos o guarda-sol e os raios solares estão chegando aqui, ó. Mas eles não passam. Então, o que está embaixo desse guarda-sol está protegido. No caso aqui, esta mulher. O que é necessário proteger dentro da célula? Os núcleos. Então, aqui a gente tem os núcleos. E olha aqui o núcleo, onde que ele está, ó, abaixo da concentração de melanina. Então, os raios solares vão chegar, mas não vão atingir o núcleo. Por quê? Atingindo o núcleo pode causar mutação e essa mutação pode levar até um câncer, tá? Então, a localização é supranuclear. Esse é o termo que a gente usa. E a melanina, a gente já sabe que a importância dela é proteger contra a radiação solar. Mas a cor da pele é regulada por quem? Mesmo que você tenha o fator genético, o ambiental pode interferir sim, né? Pessoa que é clara e vai para o sol, vai ficando mais escura. Ela não tem a genética para ser morena, mas ela pode alterar esta forma. Ou uma pessoa que é mais escura, se ela não pegar sol, o tom da pele dela vai ficando um pouco mais claro. E além disso, a cor da pele, ela também é influenciada por um fator endócrino, né? Existe uma glândula no nosso corpo, que é a adrenal, e que ela vai acelerar a produção da melanina. E se ela tem se a glândula está com algum problema, aí pode surgir doenças como a citada no slide. A cor da pele, ela então vai ser determinada pela quantidade de melanina, que nós já vimos, e pela distribuição da melanina. Que interessante, né? Então, o que que acontece? A melanina, ela pode estar mais concentrada na região do núcleo. Então, as pessoas que têm essa melanina mais concentrada na região do núcleo vão ter a pele mais clara. Ou as pessoas que, além da região do núcleo, que sempre vai estar ali para proteger, mas como elas têm mais melanina, essa melanina fica distribuída por toda a célula. Então, o que que acontece? A pessoa vai ter a pele mais escura. Além disso,
A alimentação influencia? Claro que influencia. Talvez você já tenha ouvido falar, a pessoa antes de ir para a praia come bastante cenoura, né? Ela está buscando então o caroteno e aí quando ela vai para a praia, a radiação solar estimula a maior produção da melanina. E os capilares? Sim, os capilares, eles não vão influenciar em nada a melanina. Mas a pessoa que tem a derme bem vascularizada, se ela é clarinha, como no exemplo que temos aí, ela vai ter uma pele mais rosada. Tem gente que tem a pele completamente branca, mas tem gente que é branca, mas a pele é rosada. Por quê? Por causa da vascularização, maior quantidade de capilares ali na derme. Então, como eu disse para vocês, indo para o sol, vai acontecer o bronzeamento. Por quê, gente? Aumentou, o sol faz aumentar o número de melanócitos? Não. O número de melanócitos é igual. Até entre uma pessoa clara com uma pessoa morena, o número de melanócitos não vai variar. O que vai variar é a produção de melanina. Algumas pessoas produzem mais, outras produzem menos. Mas a quantidade da célula é igual. O que acontece quando a pessoa vai para o sol? O sol, ele estimula os melanócitos a produzirem mais melanina e aí a cor fica mais escura. Tanto que, se uma pessoa clara for para o sol, vai ficar mais morena, mas depois de um tempo já perde aquela cor. Por quê? Como as células escamam, aquelas células que receberam mais melanina, com o tempo a gente vai perdendo. E aí aquele bronzeado vai embora. Uma questão relacionada aos melanócitos é o albinismo, que é uma doença hereditária que a pessoa não tem capacidade de produzir a melanina. Por quê? Ela tem a célula? Tem a célula, ela tem o melanócito, mas o melanócito não tem uma enzima. E essa enzima é fundamental na produção da melanina. E aí a pessoa não consegue produzir. Então, o albinismo é diferente de uma pessoa que é clara. Né? A pessoa clara ela só tem menos melanina. No albinismo não tem melanina. Outra questão ligada ao melanócito é o vitiligo. O que acontece? É uma despigmentação, ou seja, em alguns lugares, por isso o termo localizada, acontece a degeneração ou desaparecimento do melanócito, tá vendo? Aqui já é com melanócito, lá era com enzima do melanócito. Aqui é com a célula. Em alguns pontos elas desaparecem e aí naquelas regiões fica mais clara do que o restante do corpo. Um outro exemplo para vocês entenderem isso. Por exemplo, quando uma pessoa sofre uma queimadura ou uma ferida muito grande, naquele lugar sempre vai ficar claro. Se recupera a derme, recupera a epitélio, a epiderme, mas se a região for muito grande, ali o melanócito não vai ser recuperado, só os queratinócitos, e aí aquela região vai ficar clara. Então, aonde não tem melanócito, fica claro. Bom, em relação ainda ao melanócito, se ele tem um crescimento descontrolado, vira um melanoma. E o melanoma acontece o seguinte, os melanócitos, eles saem da epiderme e invadem a derme. Chegando na derme, tem muitos vasos sanguíneos ali. E aí toma vasos sanguíneos, correntes sanguíneas se espalham pelo corpo, podendo produzir metástases em vários órgãos do corpo. E aí, se vocês forem na internet, tem umas tabelas para saber o que é uma pinta, uma mancha, né? Pessoas clarinhas geralmente têm bastante, eu tenho muito. O que é uma mancha e o que é indício de já ser um melanoma. Então, aconselho depois vocês procurarem esses dados na internet. Tem um nervo melanocítico congênito, que existe uma distribuição anormal dos melanócitos no corpo. E aonde tem muito melanócito fica os pontos mais escuros, que é o que vocês estão vendo aí na imagem.
Agora, então, falando de outras células, células de Langerhans. E aí eu faço uma analogia aqui para vocês não esquecerem. Quando a gente fala de células de Langerhans, a gente está falando de defesa. Também são conhecidas como células apresentadoras de antígeno, ou células dendríticas. E essas células, elas não são formadas ali na medula óssea. Elas vieram na epiderme, elas vieram lá da medula óssea. E a função, sim, é captar antígeno, captar, ou seja, pegar. E aí, olha outra analogia que eu fiz para vocês. Eu coloquei a imagem de um polvo, porque ela é assim, ela tem muitas ramificações. Pensa, a função é pegar os antígenos para apresentar. Então, é necessário o quê? É como um polvo, ter vários braços para pegar bastante e ser eficiente na sua função de apresentação, né? É uma célula, então, que fica ali entre o queratinócito, é como se ele estivesse fazendo a guarda, caminhando por ali e qualquer invasor que chegue, ele já identifica. Ele identifica, apresenta isso para o nosso sistema imunológico para já preparar uma guarda fortalecida e específica para aquele invasor. Essas então são as células de Langerhans, células dendríticas. Esse termo células dendríticas vocês vão ouvir em outros sistemas, porque a célula dendrítica é uma célula que apresenta esses prolongamentos. E essas células apresentadoras de antígeno, elas estão em outros sistemas do nosso corpo. Por último, então, a célula de Merkel. Aí eu trago para vocês aqui uma antena parabólica. Então, qual a analogia que eu quero fazer com vocês? O nosso corpo, lembra que eu disse para vocês que o nosso corpo se comunica com o meio externo através do tegumento? Então, o nosso tegumento tem que ter a sensibilidade. E essa sensibilidade é ligada a quem? A sistema nervoso. Então, na epiderme, nós já temos células que captam essas informações do meio externo e passa para o meio interno. Então, se vocês observarem aqui no desenho, as células estão na camada basal, mas elas têm uma ligação, tá vendo que elas estão ligadas a um nervo que vai lá para a derme. Então, elas são importantes para percepção do ambiente e elas estão em maior quantidade nas pontas dos dedos. Sabe a mania que a gente tem de pegar em tudo? Ah, olha que interessante isso. Aí você já quer pegar, né? Então é um lugar que a gente exerce muito essa função de percepção do meio. Então é um lugar que a gente tem muitas células de Merkel. Então, este é o nosso conteúdo. Até a próxima aula.